Acabou o primeiro vídeo? Eu estava lá no Largo da Segunda-feira, perto da minha casa, parado assim, eu ia atravessar a Ponte Bonfim. Não sei se vocês sabem, conhecem lá a Ponte Bonfim, no Largo da Segunda-feira. São 4 pistas. 4 pistas, dependendo do horário do dia, o pessoal anda, chutado. Ninguém anda 10, 20 por hora não, o pessoal anda correndo mesmo. E aí, no que eu estou parado assim, esperando o sinal abrir, né, para pedestre, né, fechar para o trânsito e abrir para pedestre, você recebe assim, aquela intuição, e eu olhei para trás assim, vi uma companheira correndo, mas ela estava correndo, ela não ia frear, ela não ia parar, ela ia atravessar a rua correndo do jeito que desce. No que eu olhei que ela ia fazer isso, eu peguei, botei o braço na frente, ela parou assim de supetão, levou um susto. Ai, moço! Aí eu falei para ela, ai, moço não, o que a senhora está fazendo correndo dessa maneira, vai atravessar essa rua? Aí ela disse para mim assim, eu preciso chegar no outro lado. Aí eu disse assim, por que a senhora precisa chegar no outro lado? Ela disse, porque a loteria vai fechar e eu quero jogar na Mega Sena. Aí eu virei para ela, né? É bom a gente estar gravando, porque isso aí tudo não é historinha fiada, não, é coisa real que aconteceu. Aí eu virei para ela e falei assim, minha filha, eu já ganhei mais de 2.000 vezes na Mega Sena e eu não estou correndo dessa maneira. Na hora que eu falei que tinha ganho 2.000 vezes na Mega Sena, ela parou, deu uma olhada assim em mim, me mediu em cima abaixo assim, tipo assim, você não está vestido como uma pessoa que ganhou 2.000 vezes na Mega Sena, né? Mas aí ela parou, deu uma paradinha, agora que eu entendi, você não joga na Mega Sena. Eu falei, exatamente, eu não jogo na Mega Sena. Se a Mega Sena custa R$2 a aposta, eu não tenho nem noção de quanto custa uma aposta. Mas se custar R$2 a aposta, se você não jogar nela durante 2.000 concursos, você tem R$4.000 no bolso. Entenderam? A questão é matemática, é simples. Se você fizer uma aposta de R$10, junta os R$10 nos 2.000 concursos, você tem R$20.000. Entendeu? Simples assim. Quer ganhar na Mega Sena? Não joga na Mega Sena. Por quê? Não é porque você não deva jogar na Mega Sena, eu não estou fazendo aqui uma campanha contra a Mega Sena. Mas a campanha é espírita, no aspecto do seguinte, se nós estamos dentro de uma determinada situação monetária, financeira, é porque esta é a situação que nós escolhemos para a nossa encarnação. Para que você vai fazer, como disse a companheira, se expor a uma prova diferente da prova que você escolheu anteriormente? Se você tem a prova da pobreza, segue a prova da pobreza com dignidade, com boa vontade. Se precisar transformar a prova da pobreza, que transforme por intermédio da dedicação, da força de trabalho. Aí você pode transformar, aí tudo bem. Mas de graça, receber assim de graça de um momento para o outro. Aí ele coloca de maneira muito clara, aqueles que são privados da vista deveriam considerar os bem-aventurados da expiação. Por que é bem-aventurado? É bem-aventurado porque não está exposto às provações, às problemáticas daqueles que enxergam. Porque quando a pessoa enxerga, ela tem muitas das vezes desenvolvida a cobiça. Quantas não são as vezes, né, que a pessoa teve uma vez, tinha até um personagem que fazia isso, né, na televisão tinha um personagem que a pessoa falava que tinha alguma coisa, a pessoa, o cara ia arregaçar o olhão. Lembram disso? Né? Uma vez eu troquei de carro, comprei um carro, aí falei pro cara assim, eu comprei um carro novo. Aí o cara, você comprou um carro novo? Aí eu fiquei olhando assim, falei assim, caramba, eu falei assim, não comprei não, quase que eu falei, mas já tinha falado que tinha comprado. Entende? Mas o cara ficou com o olhão desse tamanho no carro. Para! Entende? A pessoa fica com o olho ou pela cobiça, querendo ter o que o outro tem, ou pela inveja, querendo que o outro não tenha aquilo que ele não tem capacidade de ter. De qualquer maneira não é positivo. Aquele que não está com esse tipo de situação, quando não tem aquela companheira que está ali, ela não tem nenhuma maneira de ser excitada por esse tipo de questão de cobiça e desse tipo de questão de inveja. Ela não vai ter esse tipo de situação.
Por isso que ela disse, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou anexar isso à minha existência se eu já estou... Ela inclusive chegou ao extremo de dizer assim para mim, eu adoro ser cega. É para pensar. Deus me livre? Olha só. Recomendo participar do Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, a casa que eu olhei tem vários horários com estudo do Livro dos Espíritos. Se quiser em casa, pega em casa lá, questão 258 do Livro dos Espíritos. Planejamento da encarnação. Diz assim lá, nós somos responsáveis pelas provas, pelo gênero das provas que nós vivemos. Nós escolhemos. Então, quando a pessoa vem para passar por uma determinada situação, ela escolheu. É isso que a gente tem que entender. Encontrei ontem num centro espírita, uma companheira, tá? Uma companheira que já tinha 3 filhos. E aí, a vida, né, entre aspas, colocou na mão dela uma criança com necessidades especiais. Aí ela pegou e falou assim, eu quero adotar. Aí o juiz de direito falou para ela, mas essa criança tem necessidades especiais. Aí ela pegou e disse assim, eu quero adotar. Entenderam? Bendita eu sou por ter um filho com necessidades especiais. A regra que Jesus ensina para a gente não é fácil de ser compreendido. Não é fácil de ser compreendido. A gente tem o hábito de fazer assim, se Deus quiser, o meu filho vai nascer com saúde. Se Deus quiser, eu não vou ter nenhum problema físico. Se Deus quiser, eu não vou ter cegueira, não vou ter nenhuma expiação, não vou ter nenhuma prova. Isso é o nosso, se Deus quiser, comum. Mas aqueles que são os bem-aventurados, né, a própria palavra bem-aventurança, eu não sei se eu já cheguei a conversar sobre isso com vocês, aquele professor lá da França, já desencarnado, André Chouraqui, que fez aquela pesquisa espetacular de voltar na língua, de ir na direção, saiu do francês, passou pelo latim, passou pelo grego e foi lá na direção do hebraico, para poder tentar entender o que Jesus estava falando, para depois voltar de novo para ir na direção do francês. Quando ele foi no hebraico e voltou para o francês, ele descobriu que a palavra que Jesus utilizava não era bem-aventurados, não era makarioi do grego. A palavra que Jesus provavelmente utilizou era a palavra avante, era a palavra ashrei. E a palavra ashrei, ela pressupõe, vai adiante, diante do problema que você está, vai adiante, não para. Só pode ser bem-aventurado uma pessoa que tem problema. Se a pessoa não tem problema, ela não é bem-aventurada. A palavra bem-aventurado na origem, dito pelo Jesus, sempre dizia a respeito das pessoas que estavam dispostas a enfrentar desafios. É difícil entender, é difícil a gente conseguir compreender isso. Mas o que Jesus espera de nós é que a gente lute para vencer as dificuldades. Você colocou aqui, 188 do CVV. Eu lembro que também existem os grupos de autoajuda, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, Naranon, aí tem um monte, né? Tem um monte de grupos. O que eles dizem em determinado momento? Que eu tenha força para conseguir resolver o que eu puder resolver. Mas que eu tenha compreensão para não resolver aquelas coisas, para aceitar as coisas que eu não tiver força para resolver. Por isso a questão da bem-aventurança. Que a pessoa está exposta ao problema e ela é convidada a lutar para resolver o problema. Luta. O que vale é a luta. O que vale não é a solução. A gente recebe essa informação em tudo quanto é canto dentro da doutrina espírita. Reconhece o verdadeiro espírito?
pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as más inclinações, não se reconhece verdadeiro espírita por ele ser um cara perfeito. Não é? Não é por ser perfeito, é por ele ter esforço em domar as más inclinações. Quem é o cara que tem esforço em domar as más inclinações? É o cara que tem a má inclinação e usa o Ashrei para poder se modificar. Usa o bem-aventurado para poder se modificar. Então, quando a gente é exposto a uma expiação, que entendamos que isso é a melhor condição que a gente vive, que a gente precisa lutar para poder ir adiante. Essa que é a situação. Essa companheira que eu estou falando para vocês, ela é professora lá no Instituto Benjamin Constant. É dirigente de um centro espírita. Só para vocês poderem ter noção. Tá? Então, se bobear, ela é cega de nascença e faz muito mais do que muitos de nós. Entenderam a diferença? Vocês estão compreendendo a diferença de situação? Se eu chegar, olha só uma coisa importante. Se eu chegar para vocês aqui assim, para todos nós aqui presentes, né? Vou pedir a gentileza para vocês, tá? Alguns de vocês já estudaram matemática, vão lembrar disso. Se eu perguntar para vocês quanto que é a raiz quadrada de 4, o que vocês vão me dizer? Você, quanto dá a raiz quadrada de 4? 2. Aqui, olha que coisa linda, gente. Eu perguntei para ela quanto é a raiz quadrada de 4 e ela respondeu 2. Você está certa. Muito bom. Elite, quanto dá a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2, porque mais 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 ao quadrado dá 4 também. Lembrou disso? Lembrou? Tá? Então olha só, se chegar com uma criança menor do que ela, tá? Se for uma criancinha pequenininha e perguntar a raiz quadrada de 2, de 4, ela vai olhar e vai falar assim, hã? Se perguntar para ela, ela responde 2. Se perguntar para eles respondem mais ou menos 2. Se eu perguntar quanto que dá a raiz quadrada de menos 4 para vocês, o que vocês vão dizer? Vocês vão dizer, não existe. Não existe, né? Porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. Aí você entra depois no nível superior, e aí você vai aprender que existe um outro conjunto, chamado de conjunto dos números imaginários, em que a raiz quadrada de menos 4 dá igual a mais ou menos 2i. Tem solução. Então repare só, por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou dando aula de matemática? Não estou dando aula de matemática. Eu estou dizendo para vocês que a dificuldade de um problema para uma criança de 5 anos é para uma jovem de 13 anos é outro, para um jovem de 15 anos é outro, para um jovem de 18 anos é outro, para uma pessoa de 21 anos é outro. As dificuldades elas vão variando no decorrer do nosso crescimento. Alguém que sabe fazer bolo? Alguém sabe fazer bolo? Sabe fazer bolo? Sabe fazer bolo? Quanto tempo a senhora demora para fazer bolo? 6 a 7 minutos? Sensacional! A senhora sabe quanto tempo eu demoro para fazer bolo? Uma vida. Eu não sei fazer bolo. Eu não tenho nenhum jeito para fazer bolo. Primeiro que minha mão treme feito não sei o quê. Então na hora de medir, né, eu quando vou cozinhar, outro dia eu vi assim, negócio, fazer arroz. Pega uma xícara de arroz. Aí eu peguei a xícara de arroz, passei a faca em cima, aí ficava botando os grãos para completar a xícara. Aí a pessoa que estava do meu lado olhou e falou, para de fazer isso. Eu falei, mas está escrito uma xícara. Coisa de doido fazer um troço desse. Mas porque eu sou da área de exatas. Se é uma xícara, é uma xícara. Entendeu? Eu não sei fazer bolo. Para mim fazer bolo é muito difícil, para você não é. Para mim dar palestra é fácil. Para você de repente não é.
Raiz quadrada de menos 4, para eles é impossível. Para ela, nem pensar. Para a criança, não. Então, os problemas que a gente vive nas nossas encarnações, eles também dependem do crescimento que a gente tem. Deus não vai dar para cada pessoa um peso maior do que ela pode carregar. Se a companheira veio com a cegueira, é porque ela pediu aquela condição e porque ela tem condições de carregar esse fardo. Porque se não tivesse condições, não ia ser dado esse fardo para a pessoa. É isso que a gente precisa compreender da vontade de Deus. Deus nunca dá nada que a gente não possa carregar. Por isso que aquele que pode carregar e se esforça é um bem-aventurado. É isso que o nosso Vianney está falando para a gente. É isso que ele está tentando explicar para a gente. Aí Jesus ensinou para a gente que é conveniente que se arranque o nosso olho se for mal, e mais vale lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa da nossa condenação. Uau! Se já estava complicado a pessoa, já é complicado a gente conseguir entender a pessoa dizendo que ela adora ser cega. Imaginem a gente conseguir ter o alcance visual dessa frase que Jesus colocou para a gente. É conveniente que se arranque o nosso olho se for mal. Claro que Jesus não está falando, ele está falando de maneira figurada. Ele está falando de maneira figurada. O que ele está dizendo para a gente é, se nós temos determinadas coisas que são negativas, é melhor a gente não ficar tocando nessa coisa. É isso que ele está falando para a gente. Ele não está falando só de olhos. Ele não está falando de olho. Ele está falando de qualquer coisa. Como é que a gente se comporta? Como que nós nos comportamos no dia a dia? Quando a gente tem um amigo, quando a gente tem um parente que é muito irritado. A gente fica futucando ele. Camarada é fluminense doente. O cara é fluminense doente. O cara é fluminense tricolor doente, mas o cara é tricolor doente. Aí o Fluminense perde do Vasco. Perdeu agora. Você vai chegar para o cara e falar que o Fluminense perdeu do Vasco? Entendeu? A gente vai fazer. É sério, é certo a gente fazer isso? Então o que a gente tem que entender? Se você tem dentro da sua condição alguma mazela moral, a melhor coisa possível é não futucar essa mazela moral. Se o cara, não é assim que funciona, gente? Não é assim que funciona. Se alguém tem um problema na mão, a gente vai ficar fazendo piada da mão do cara? Está correto disso? O cara vai gostar da gente fazer piada da mão do cara? Ninguém vai gostar. Então cada um de nós, quando vem para o planeta, a gente vem para o planeta com as nossas mazelas, com as nossas virtudes. Todos nós temos virtudes, todos nós temos dificuldades. As questões da nossa dificuldade, é melhor não ficar futucando as partes de dificuldade. Me lembro de uma amiga que chegou e falou assim, o marido dela tinha problemas com álcool. Aí ela chegou assim, ontem eu vi um bar tão bonito para decorar a minha sala. Aí a gente falou para ela, filha, pelo amor de Deus, ei, acorda. Acorda. Se a pessoa que está contigo tem uma deficiência, tem uma dificuldade com uma situação, aí você vai pegar, vai expor ela para essa situação. É disso que Jesus está falando para a gente. Se você tem uma dificuldade, qualquer que seja, melhor que não seja testada essa dificuldade nesse momento. Vamos trabalhar outras coisas. Todos nós temos que aprender a lei do amor, mas a gente não precisa ser testado e bater na nossa cabeça nas nossas maiores dificuldades. Então o que faz Deus, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso? Se eu posso ser testado na paciência, eu testo paciência. Se eu vou testar resignação, eu testo resignação. Se eu vou testar tolerância, eu testo tolerância.
Se eu vou testar abnegação, testo abnegação. Aí vou testar devotamento, indulgência, perdão. Aí vou testar cada uma das coisas para não futucar e para não significar o trabalho nas coisas que a gente não pode carregar. É isso que ele está falando. Se é conveniente, né, que arranque, entre aspas, pelo amor de Deus, tá, o nosso olho se for mal. E mais vale lançá-lo ao fogo do que deixar se torne causa da nossa condenação. Então, se a pessoa já tem essa dificuldade, então que ela venha sem essa situação. Determinados companheiros que em determinadas encarnações gostavam de brincar, de fazer isso, na encarnação seguinte, muitos deles vieram com a mão assim. Para que isso? Isso é uma bendita vontade de Deus para que o cara não faça mais assim. Ele não tem como fazer assim, não tem como, repara, não tem como. Entenderam? Então para a parte motora, para o que for, o que seja, para o que tiver que parar, para que a pessoa não seja levada a repetir e cair nos mesmos erros. É isso que Jesus está falando. Olho é só detalhe. As mesmas coisas que valem para os problemas, valem também para as virtudes. Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele irmão que me ofendeu? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes. Não é isso? Pergunta: quantas vezes eu tenho que amar aquele irmão que não está aceitando o meu amor? 7 vezes? Quantas vezes? Mais de 70. 70 vezes 7 vezes. Elite, vamos fazer um concurso? Vamos. Quantos exercícios vocês devem fazer? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes. Depois chega em casa, tá? Chega em casa com a calma que Deus deu, pega um papel grande e escreve assim: 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 70 vezes. Não. 7 vezes 7, 49. Aí depois tem 2, 7 vezes 7, 49 vezes 49. Tá? Se fosse 50, 50 vezes 50, 2.500. É muita coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Jesus escreve 70 vezes 7 vezes. Tá? Quantos exercícios? Eu garanto a vocês que vocês passam vocês vão passar no Colégio Naval, no ITA, no IME, no não sei o que lá, vão passar em tudo quanto é canto da vida de vocês, se vocês fizerem 70 vezes 7 exercícios. Eu garanto isso para vocês. Entenderam? É isso que Jesus está ensinando para a gente. Não no que diz respeito, até fazer bolo vale a mesma coisa. Eu só vou conseguir aprender a fazer bolo em 6, 7 minutos depois que eu começar a fazer 70 vezes 7 vezes bolos. Mas como eu não fiz nenhum, eu não vou conseguir fazer. Esse é o colo que o Vianney está dando para a gente. Lá dentro do Evangelho vocês vão ver muito mais coisas. Mas nesse momento a gente vai dar uma paradinha no nosso estudo. Tá bom? Que Deus abençoe o nosso coração, que a gente saiba do fundo do coração que a gente sempre é colocado exatamente no lugar exato para poder aprender e desenvolver as nossas virtudes. Até 7 vezes? Não. Até 70 vezes 7 vezes. Tá bom? Que Deus nos abençoe.